Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Câmara Cubatão. A partir de agora, mais uma edição do Últimas Notícias. Informação e prestação de serviço para você de toda a Baixada Santista. E nós começamos a edição desta terça-feira, dia 6 de dezembro, informando que a nova lei de improbidade administrativa foi tema de palestra realizada na Câmara de Cubatão. Servidores do Legislativo Municipal formaram o público-alvo da apresentação. Veja como foi. A Câmara Municipal de Cubatão realizou mais uma edição da Escola do Legislativo, desta vez sobre o curso de capacitação, a nova lei da improbidade administrativa. O Dr. Anderson Alarcon foi o palestrante e ressalta a importância dessas palestras. A lei trouxe alterações significativas para essa questão da improbidade, trazendo um pouco mais de segurança jurídica para as relações e tentando combater aquilo que se chama de direito administrativo do medo. Por muito tempo, o gestor, muitas vezes, por medo de não receber uma ação contra si, acabava se tornando ineficiente. E muitas vezes o gestor ineficiente, inclusive, acabava sendo confundido como o gestor ímprobo, de má fé, aquele que usurpa, aquele que lapida. Então essa é uma diferença que a nova lei, inclusive, traz, uma importância. O que se quer, ao fim e ao cabo? Não desestimular que as pessoas de bem participem da política. Ao fim e ao cabo, o que se deseja é garantir que as pessoas bem intencionadas sejam regidas e garantidas por um conjunto de leis que, ao mesmo tempo que as controlem, também as assegurem de que aquilo que for regular, correto, de bom e de bem para a sociedade, não sofrerá represálias nem hoje nem amanhã por parte de Ministério Público, de adversários de qualquer outro poder. A atualização da nova lei é extremamente importante para todos, segundo o Dr. Rodrigo Dias, diretor da Câmara Municipal de Cubatão. A nova lei de improbidade ela veio em 2021 e é muito importante essa atualização para os servidores da Câmara. A antiga lei era de 1992, então de lá para cá muita coisa mudou e agora foi instrumentalizada nessa nova lei. Cada dia que passa o conhecimento aumentando, principalmente com essas palestras, não é? Com certeza. Para a gente que é da área do direito, a gente brinca, né? Diz que a gente estuda 5 anos para estudar a vida toda. Porque as leis vão mudando, a sociedade vai mudando e, consequentemente, a legislação também precisa se adequar a essa nova realidade da sociedade. Essas alterações elas visam a prestigiar a segurança jurídica e sanar algumas pendências apontadas tanto pela jurisprudência quanto pela doutrina. Então, isso vai trazer maior celeridade nos processos administrativos disciplinares no âmbito administrativo e também uma maior segurança para o Poder Judiciário nas suas decisões. E às 18h21, você fica sabendo que uma audiência pública apresentou propostas para o novo plano diretor da cidade. Após 24 anos, Cubatão tem a oportunidade de regulamentar ações para o seu desenvolvimento. Foram apresentadas na segunda audiência pública de revisão do plano diretor do município de Cubatão, realizada no auditório do Instituto Federal São Paulo, as propostas debatidas em diversas reuniões realizadas com a sociedade. O processo está sendo elaborado pela Prefeitura, através da Secretaria de Planejamento, em conjunto com a empresa de consultoria GeoBrasilis. A partir desse momento, a GeoBrasilis, que é a empresa que está nos auxiliando, ela vai mostrar como é que ficou alguns ajustes que já foram contemplados aqui e como é que nós vamos levar isso, né, para a discussão com outras populações e aí escutar mais ainda. Aí sim, depois de todas essas discussões, a gente prepara o boneco final e aí encaminhamento ao Legislativo. Foi uma discussão muito ampla, né? A gente teve muitas contribuições. A partir de agora, né, a gente vai fechar a proposta, encaminhar para a Prefeitura e aí, como o secretário de Planejamento colocou, a Prefeitura vai dar encaminhamento para os debates aí, para as próximas discussões. Mas a gente entende que a proposta até agora construída e apresentada, ela foi muito bem debatida com a Prefeitura. A Prefeitura fez várias reuniões com entidades de classe e a gente conseguiu incorporar várias demandas aí dentro da proposta. Então, a gente tem aí
2 minutas de lei que estão muito bem construídas, e aí agora, a partir de agora, é refinar aquelas propostas que, enfim, foram colocadas aqui na audiência pública. Durante o encontro, diversos apontamentos provocaram a intervenção da plateia, composta por representantes de vários setores da sociedade, dentre eles empresários e caminhoneiros que discordam do conteúdo apresentado. Os vereadores Alessandro Oliveira e Guilherme do Salão representaram o Legislativo Municipal, pois serão os responsáveis pela aprovação ou não da revisão do plano diretor, quando o mesmo chegar na Casa de Leis. Eu entendo que a audiência é uma discussão, né? Você ouviu os dois lados, mas o que eu vi aqui foi uma apresentação, um copia e cola de alguma cidade, né, e que não tem aqui a democracia, ou seja, você ouvir a população, os segmentos que aqui estão. É muito triste, né, porque isso vai para a Câmara, né, e acho que é interessante a participação da população também participar dessas discussões dentro da Câmara, que isso será aprovado muito em breve, mas o que eu vi aqui foi uma coisa fora da realidade, não contempla a necessidade da população de Cubatão. A gente aqui tem muitas sugestões, mas poucas são ouvidas. No caso, não se tem nenhuma resposta, uma síntese dessas perguntas. Dúvidas, questões, questionamentos, dando propostas, né, para estar atendendo aí a cidade ou ampliando, né, esses movimentos, dando uma magnitude para a população de entendimento. Cara, um projeto, como eu já disse aqui, de complexidade, se a gente não fizer isso, não destrinchar essas partes, vai ficar difícil, tanto da população entender, tá? Como o próprio pessoal do comércio e assim vai, da indústria. Vai ficar difícil. Então, a gente tem que pensar num modo simples e objetivo. O secretário acredita que ainda há tempo de promover as adequações necessárias, pois essa não foi a última etapa da revisão do plano diretor. Agora são 18 horas e 26 minutos. Especialistas discutem propostas de soluções para diminuir a desigualdade na educação. O tema foi abordado em congresso realizado em Cubatão. Acompanhe na matéria do jornalista Maico Santana. A cidade de Cubatão é sede do CAIE 2022, Congresso de Acessibilidade e Inclusão na Educação. Nesta 4ª edição do Congresso, o tema central é desigualdade na educação, uma discussão necessária, a qual estabelece um debate sobre as desigualdades presentes nos âmbitos educacionais do Brasil. O prefeito Ademar Oliveira participou do evento e destacou a importância de políticas públicas buscando a inclusão e acessibilidade. O Congresso é de suma importância, sediado aqui pelo Instituto Federal, né, dentro de uma pauta nacional, onde o tema é inclusão e acessibilidade. É um tema importantíssimo, onde você tem uma legislação, né, que é a letra fria da lei, mas hoje visa aqui, nesse Congresso, a somatória de todos os secretários de educação da Baixada, os professores, os alunos, possam fazer uma discussão rica e extrair daqui mecanismos, né, ou sistemas que possam de fato funcionar na prática. Todos nós sabemos hoje, né, que o PCD, né, que é o portador com deficiência, a cada dia aumenta, a nível, por exemplo, das nossas crianças com autismo, são casos novos, onde o poder público precisa estar perto, né, da sociedade, como agente, né, facilitador para que essas pessoas sejam inclusas e possam viver melhor. Bom, esse congresso está na sua 4ª edição, é um evento que traz uma reflexão profunda sobre as questões ligadas à inclusão e à acessibilidade, não apenas do ponto de vista da legislação ou de uma determinação a ser cumprida, mas do ponto de vista da compreensão do ser humano como na sua integralidade, do ser humano como alguém que precisa de uma atenção, às vezes que tem uma dificuldade de locomoção, uma dificuldade de compreensão devido a uma deficiência intelectual e que precisa ter os seus direitos respeitados dentro da legislação, mas que precisa também ter uma atenção
para o seu escopo humano, o seu desenvolvimento como um cidadão a ser inserido na sociedade. Então esse é o fórum da discussão que vai trazer ideias inovadoras e que vai trazer propostas de soluções na fala dos especialistas, na fala dos professores que trabalham com a inclusão, né, de pessoas que vivenciam a inclusão e as dificuldades da acessibilidade, né, que vão trazer ideias que talvez o poder público possa abraçar e fazer efetivamente inclusão na escola. A aluna Mariana Alves Lopes destacou a importância da inclusão no ambiente escolar e os ensinamentos através do Congresso. Eu acho que é um evento muito importante porque ele trata sobre a desigualdade na educação e é um tema que atualmente é pouco discutido, mas o campus tem cada vez mais em seus eventos tentado trazer mais sobre a discussão de crianças autistas, por exemplo, no ambiente escolar, inclusão, essas coisas. A gente tem até um quadro que fala um pouco sobre o que é a inclusão na educação, essas coisas. E realmente é um tema de extrema importância porque depois da pandemia muitas coisas mudaram e alguns professores não têm total entendimento disso, de que os alunos estão sendo inseridos de novo no ambiente escolar e muitas vezes isso fala também sobre desigualdade. Então acho que é um tema extremamente importante que nos ensina também a lidar com a inclusão, com a desigualdade. Para você que está chegando agora, são 6 horas e 30 minutos, se preferir 18h30. Esse é o Últimas Notícias que traz para toda a Baixada Santista informação e prestação de serviço. Quer saber como vai ficar o tempo para amanhã? Confira na previsão. Quarta-feira permanece chuvosa com algumas aberturas de sol entre nuvens durante o dia em Cubatão. Os termômetros registram máximas de 26 e mínimas de 22 graus. A umidade do ar apresenta variação entre 85% e 97% e os ventos sopram fracos durante todo o dia. Hora de falarmos de esportes aqui no Últimas Notícias. Atleta cubatense se torna campeão mundial de jiu-jitsu de forma invicta. Ele venceu todas as lutas da sua categoria num torneio realizado em São Paulo. O Washington Luiz é quem nos traz os detalhes. Os atletas da cidade de Cubatão não param de conquistar títulos nas artes marciais. Desta vez foi no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, disputado em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera. Joel Júnior, na categoria 65 quilos, venceu todas as lutas e, de forma brilhante, conquistou o campeonato, que é organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo. Primeiramente, agradecer aí o apoio da cidade, né? O nível foi bastante disputado. O Campeonato Mundial é um campeonato que ele se divide em 4 partes, né? Primeiro ele começa numa quinta-feira e termina no domingo, geralmente com os faixa branca e as crianças. Eu lutei no dia 25 do 11, que foi na sexta. Foi um campeonato duro, né? Muitos atletas disputados. A categoria faixa roxa é a categoria que tem mais atletas nessa modalidade, né? Desde o adulto até o Master. Eu disputei na Master faixa roxa pluma e graças a Deus consegui o resultado positivo. Final de ano é natural dar uma parada para descansar, mas o atleta já pensa em 2023. A gente dá uma descansada agora no final do ano, que geralmente é o recesso que eles fazem para graduações, né? E aí, no começo do ano que vem, a gente já começa a pensar no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro. A gente tem as academias dos projetos sociais também, que a gente está dando um apoio, né? Cubatão está crescendo bastante nesse esporte, né? O jiu-jitsu está bem amplo aqui na cidade e a gente fica bem feliz com isso. Ele é treinado pelo Sensei Xavier. Ambos fazem parte da equipe do Sensei e professor Luiz Nunes. E o professor garante que o trabalho sério só pode colher bons frutos. Mais uma vez aí, Cubatão sendo representado, né? Por uma atleta de ponta aí. Participou de uma competição difícil, que é o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, da Federação CBJJE, e o resultado foi positivo. A gente tem pessoas decentes, envolvidas não só com a equipe, mas com o projeto social também, e os frutos vêm sendo retribuídos pela nossa cidade de Cubatão. E o trabalho relacionado ao jiu-jitsu
não pode parar. Não pode parar e os resultados no futuro próximo aí vão ser melhores. Parabéns aí ao grande campeão. Realmente Cubatão vem se tornando aí, como sempre foi, né? Um grande celeiro de atletas. Prefeitura de Cubatão entregou a primeira etapa da revitalização do Parque Anilinas. Alunos da rede pública se divertiram nos novos equipamentos de lazer instalados no local. Acompanhe. Cerca de 300 crianças da rede municipal de ensino estiveram presentes na inauguração dos novos brinquedos do Parque Anilinas. A importância é que a gente tem uma área de lazer a mais. Nossa cidade é carente de áreas de lazer, ainda mais para as crianças, né, para os mais jovens. Então hoje é com muita alegria que a gente entrega essa primeira etapa. São 3 etapas hoje de revitalização do Parque Anilinas e a primeira etapa era os brinquedos, do playground. Então hoje é com muita alegria que a gente entrega para a nossa comunidade mais um local para vir a família, para vir as crianças, para ter um local para você sair e se divertir. Né? Que a gente sabe que a nossa cidade é carente, a gente passa por diversos problemas, mas hoje a gente tenta ter pelo menos um dia de alegria trazendo um equipamento como esse para a nossa comunidade. O evento, que contou com a participação de autoridades da cidade, reuniu diversas atrações para o público infantil, como pintura, personagens de desenhos animados e também sessões de cinema. Raíssa, como é brincar aqui no parque? Bem legal. O que você mais gostou de fazer? Brincar. Brincar em qual brinquedo? Aquele. E aí teve a Elsa, teve a Patrulha Canina, você gostou? A inauguração faz parte da primeira parte da revitalização do Parque Anilinas, que é um ponto de encontro e diversão muito tradicional no município. A cidade merece e precisamos de áreas de lazer. E aqui o Parque Anilinas está no centro, né? Então nada mais justo e importante de que essa revitalização seja voltada para atender a todas as etapas, a todas as faixas etárias das crianças, para que a gente consiga de vez trazer essa movimentação, essa diversão para o parque, como a gente já tem feito em algumas praças da cidade, levando esse tipo de brinquedos para que a gente consiga atender a toda a população. E desta forma nós encerramos o Últimas Notícias dessa terça-feira, 6 de dezembro. Temos um encontro marcado, hein? Amanhã, nesse mesmo horário, aqui, para que você fique sempre muito bem informado com as notícias não só de Cubatão, como também de toda a nossa região. Uma boa noite e até amanhã.